Me conta uma coisa, como é que foi passar, que a gente não se falou os 2 anos de pandemia? Ah, cara, no primeiro ano foi um ano bem complicado, né? Porque eu particularmente não saí de casa, eu fiquei com a minha mãe. Na época eu morava com a minha mãe, depois fui morar sozinho. Mas escrever foi diferente. Porque naquele momento eu via as pessoas que eu gostava, né? Ou, sei lá, passando por dificuldades, quebrando financeiramente, adoecendo, seguidores meus morrendo por conta da pandemia. Então foi uma experiência assim de muita dor, né? De muita angústia. E por isso eu escrevi o Código do Desapego. Eu escrevi nessa época. Tanto que o quinto. Vou ter que falar. Geralmente eu não falo o livro, né? Porque a galera tem que comprar pra ler. Sim. Mas o quinto passo. Eu acredito que. Vou dar. Ó, Marcelo, vou dar o nome pro corte. Que foi o meu maior insight na pandemia. O maior código da pandemia que eu tive quando eu estava escrevendo esse livro, eu tinha escrito 4 capítulos, né, que são 5 passos para trás. Então eu já tinha escrito os 4 passos. E o quinto, quando eu fui terminar o livro, eu me perguntei: como é que eu finalizo? Como será esse último capítulo? E o último capítulo, na hora, veio um insight muito poderoso chamado quarentena. Era o que eu estava passando. Por quê? Porque eu percebi que quando você está se libertando da dependência emocional, é necessário que você fique em um tempo de isolamento afetivo. Porque a qualquer momento você, pô, Bulhão, estou curado. Só que se você não tomar cuidado, você pode se relacionar com alguém que está contaminado. Essa pessoa pode passar essa dependência para você. Essa pessoa ela pode passar esse vício emocional para você. Você se tornar mais uma vez prisioneiro dessa pandemia emocional que envolve, né, a falta de carinho, que envolve a frieza, que envolve a falta de amor. Então, esse insight foi muito poderoso. Para que você se cure, às vezes é necessário que você se afaste. Ô, Bruno, mas o que eu vou fazer nesse isolamento afetivo? Você vai cuidar de si mesmo, entendeu? Não saia de casa, não no sentido da casa física, mas a sua casa particular, entendeu? Se for preciso se trancar, se tranque, mas se cuide, se preserve e volte mais forte, para que você se sinta disposto, né, a voltar a se relacionar. Só que eu acredito que existe um momento bom para se relacionar. Qual? O melhor momento para você ter um relacionamento é quando você não precisa de um. Sim, Imagina, exatamente. existe uma metáfora, eu já escutei essa metáfora em alguns lugares, mas quando você vai para o mercado com fome, É, você compra uma série de coisas coisas. que não vão te saciar. Exatamente. Então a necessidade, ela rouba de você A o olho. qualidade. Exatamente. A necessidade, ela rouba de você a qualidade. Quando você se relaciona por necessidade, essa necessidade é um medo que você tem de ficar sozinho, de não ser aceito, de não estar consigo mesmo, no fato, né, de se amar, de ninguém te amar e você também não se amar. Mas quando você vai se relacionar dentro dessa falta, qualquer coisa é boa. E o seu preço é muito baixo. Então, quando você se relaciona de uma maneira inteligente, onde você não precisa de relacionamento, é o melhor momento porque você consegue enxergar quem as pessoas são e não o que a sua carência faz com que você veja, entendeu? Por que você acha que o mundo passou por essa pandemia? Você que é tão pegado a Deus, como é que você vê isso da parte de Deus, assim? Tantas pessoas desencarnando, um mundo parando, um sofrimento. Por que você acha que teve isso pra nós? Eu acredito que guerras, desastres, né, pandemias sempre aconteceram e além da compreensão humana, né? Então eu não consigo explicar para você porque houve uma Segunda Guerra Mundial. Não consigo explicar para você o horror nos campos de concentração. Não consigo explicar para você a destruição que a pandemia causou. Não consigo. Até adoraria ter uma explicação para você e para mim. Mas independente disso, independente de eu não ter explicação, eu tenho esperança, entendeu? E eu tenho a fé. E Deus, ele sabe de todas as coisas, entendeu? E que ele cuida de mim. Pô, Bruno, mas se você tivesse ido embora na pandemia, como muitas pessoas foram, ainda assim, eu acredito que ao partir daqui, eu estaria com ele. Então, embora eu não entenda os caminhos do Senhor, eu confio. E também não sou ingênuo
de acreditar no que às vezes muitas pessoas pensam, né? Que Deus está no controle de todas as coisas acontecem porque Deus ele quer. Muito pelo contrário. As guerras não acontecem porque Deus quer. Os problemas não acontecem porque Deus quer. O homem ele tem o poder de reger o reino do homem, entendeu? E Deus ele interfere diretamente quando o reino dele se manifesta. Concordo. Eu escutei muito, acho que você escutou, todo mundo escutou, que o pessoal falava assim, eu acho que depois dessa pandemia... As pessoas vão ficar mais conscientes. Com as outras. Cara, o que você achava dessa frase? Eu acredito, por um tempo eu acreditei, mas depois eu percebi que não. Infelizmente não. Eu nunca acreditei. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Porque, cara, ao mesmo tempo, quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu até cheguei a, tipo, parar e falar assim, porra, acho que é. Acho que, tipo... Quem sabe, né? Eu acho que as pessoas vão se ligar nesse... Que, tipo, a gente tava muito... Frio, né? Muito distante. frio, muito distante, cada um com seu umbigo. Mas aí foi passando o tempo, cara, assim, mas assim, a primeira vez que eu vi me deixou uma dúvida, eu falei assim, pode ser. E depois foi passando o tempo, mano, eu vi as pessoas numa ânsia cada vez mais de voltar ao que era, Cara, gente assim, eu vou te dar um exemplo. Eu conhecia, tipo, gente saindo clandestinamente e voltando pra casa. Sim, sim. E na época que não tinha vacina, cara. Sim. Entendeu? Aí eu olhava assim e falava, você não tá preocupado nem com o pai e com a mãe? E muitas Comigo pessoas não vai chegaram a contaminar outras pessoas, né? Que, até da própria família que acabaram morrendo. É isso que eu tô falando. Comigo não vai estar, porque, se tá ali indo, saindo, fazendo rolê clandestino e voltando pra casa, Sim. eu falava pra essas pessoas, cara, mas assim, não tem vacina, não tem... Você não tem medo? Mas eu não aguento mais. E eu falei, mas e aí? Seu pai tem 75 anos. Sim. Então, assim, cara, aí foi que eu olhei e falei, mano, não vai mudar o ser humano. Entendeu? Não vai mudar. Cara, eu acredito que a única coisa que muda o ser humano é a graça de Deus. É a única. Exatamente. E aí tem uma pergunta que as minhas seguidoras mandaram algumas perguntas aqui, eu escolhi 3. Você acredita que alguém pode mudar por amor? Assim, eu acredito que alguém pode mudar por amor, mas esse amor é o amor de Deus. O amor de Deus. Entendeu? Eu acho que é ele que transforma. É ele que transforma. transforma. Acho que quando você tenta mudar por amar outra pessoa, você tá se desfigurando. Exatamente. Entendeu? Você pode se inspirar, assim, a companhia de alguém inspira. A ambiência é isso. Quando você tá com pessoas positivas, quando você tá com pessoas mais saudáveis, quando você tá com pessoas mais inteligentes, você vai pegar a frequência daquela pessoa. Mas a mudança é uma decisão individual. Entendeu? Sim. E aí vem o segundo ponto. Talvez a pergunta não seja, será que ele vai mudar? Mas a pergunta seja, por que eu não mudo? E aí eu aprendo que você não muda o outro, mas você se muda do outro. Exatamente. Porque o tempo que levaria para você esperar a mudança dessa pessoa é o tempo que você levaria para mudar-se dessa, para você se mudar dessa pessoa. Porque quando você coloca também assim, eu vou mudar pela pessoa, você tá colocando toda a felicidade nela. Sim. Se amanhã e você uma quebra... responsabilidade gigante também. Eu aprendi uma coisa na vida, cara, que é tipo assim, quem é a pessoa mais importante do mundo pra você? Aí as pessoas vêm assim, minha filha, minha mulher, é tudo errado. A pessoa mais importante do mundo pra você, meu pai, minha mãe, fala, tudo errado. A pessoa mais importante do mundo pra você é você. Concorde ou não concorde, né? É você, porque se você não estiver bem com você vai estar bem você com não mais vai ninguém. estar bem com a sua esposa, você não vai estar bem com a sua filha, você não vai estar bem com o seu pai, com a sua mãe. Com a sua fé, com o seu negócio, com o seu relacionamento. Com tudo. E você pode ver que quando as pessoas assim, às vezes fraquejam na fé, e você vê que às vezes elas tomam algum tombo na vida, etc. A primeira coisa dessa coisa de você não tá bem com você não ligar mais pra fé, não acreditar naquilo, aí você começa a arrumar, você tá muito nervoso, você arruma briga em casa. Então você puxa tudo. Sim. Então primeiro você tá bem, a pessoa mais importante do mundo é você. E quando eu escutei isso a primeira vez, eu pensei que tipo, nossa, que tom arrogante. E depois quando a pessoa me explicou,
Falei, mas faz todo sentido do mundo. É 100% isso. Primeiro, eu tenho que estar... A pessoa mais importante pra mim, eu tenho que estar bem comigo pra estar bem com todo mundo na minha volta. Quando eu aprendi isso, é que é a grande lição que ficou pra minha vida, uma das grandes lições que eu nunca mais vou esquecer, aí eu entendi que eu não preciso colocar felicidade no outro. Sim. Eu tenho que construir mais felicidade com o outro, mas não depender da felicidade. Sim. Entendeu? Eu trago pessoas para somar. É que nem você falou. A gente se a gente está num ambiente de gente que fala bem, de gente que é mais inteligente, você começa a trilhar aquela sintonia. E é isso, cara. E é exatamente isso. É fé, é acreditar, estar bem com você. E é isso. E eu acho que nessa pandemia, e aí quando eu dei os exemplos, por que eu não acreditava que as pessoas iam mudar, o que me deixou triste também é depois quando o mundo ligou e aí eu tive a certeza que eu tava certo do que eu já tinha pensado. Eu falei, meu, o ser humano não vai mudar, porque tipo assim, coisas assim que eram preço, os caras triplicaram. Sim. E a galera pagando, incentivando, entendeu? Então você fala, cara, não tem nada. E hoje eu olho assim e falo, putz, tem muita gente que fala que vai vir uma outra pandemia. Você acha que vem? Não sei. E digo a você, né? Embora eu não saiba do amanhã, o que me garante, né, que eu vou estar bem, é porque eu sei que eu vou estar sobre a graça de Deus, entendeu? Sobre esse olhar. E esse olhar, ele me encoraja para que eu possa enfrentar, né, o dia bom ou o dia mau. Ruim. Exato. Você pegou Covid? Peguei. Minha esposa pegou quando estava grávida. Foi uma fase bem difícil, entendeu? Não tinha vacina. Não tinha vacina ainda, não. E acho que também se tivesse, acho que ela nem ia poder, né? Não. Porque era uma coisa experimental. Isso. Cara. Mas é o que eu digo a você. Assim que a gente teve os sintomas, né? A gente ficou em isolamento, né? Só nós dois. Ela estava grávida. E graças a Deus deu tudo certo. Teve umas sequelas, porque ela ficou um tempo sem sentir muito bem o cheiro gosto, das coisas, o sabor. Teve uma galera mas, graças a Deus, superamos. E você? Né? Eu tive leves sintomas. Não tive... Fiquei sem sentir gosto e cheiro. Mas não tive coisas mais severas, não, graças a Deus. Que bom, irmão. Eu também peguei só... Eu já peguei vacinado. Aí a frequência foi menor, né? Qual que é a outra pergunta? Como descansar a mente para começar de novo? Eu acredito, eu tenho uma masterclass que eu faço chamada Reset Emocional. E olha só que curioso, pro Jung, né, o mundo é muito simbólico. E dentro dessa simbologia, existe uma simbologia que eu acho sensacional. Quando o seu aparelho ele recebe muita mensagem e ele fica sem memória, ele trava. E de maneira simbólica, isso acontece também nas nossas vidas. Uhum. O excesso de bagagem, o excesso de passado, o excesso de funções, as janelas que estão abertas na sua mente. Você pensa na dívida, aí você pensa no amigo, aí você pensa na casa, aí você pensa no amor, aí você pensa no time, aí você pensa em diversas outras coisas. Então, nesse momento, né, que existe essa pane, é necessário que você resete, desligar e ligar, entendeu? Fazer essa reconexão. E isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas não sabem que é possível recomeçar. Elas acreditam que esse recomeço só está ligado a um relacionamento. Mas não, pô. A partir do momento que você olha no espelho e você fala, eu não quero mais ser essa pessoa, você deu o primeiro passo para ser uma outra pessoa. A mudança, ela acontece de maneira imediata. A transformação, ela vem com o tempo. As pessoas falam, Bulhões, leva tempo para mudar. Só que eu pergunto, quanto tempo leva? E às vezes leva um segundo. O segundo que você toma a decisão que você não vai fumar mais um cigarro. O segundo que você toma a decisão que você não vai mais ver pornografia. O segundo que você toma a decisão que você não vai mais ser dominado por um vício. O segundo da decisão que você vai ter uma vida abundante, não vai mais sofrer por dinheiro. Esse segundo leva você a ser uma outra pessoa.
Ah, Bulhões, mas os resultados? Os resultados, eles vêm com o tempo. Porque a transformação, sim, ela vai vir com o tempo. Mas a mudança é imediata. E é possível mudar. Possível mudar. Concordo. Mas respondendo a resposta, né, do nosso seguidor, é a tomada de decisão. A tomada de se desconectar. Ou fazer cerimônias. Olha que interessante. As pessoas antigamente queimavam as lembranças, né? Dos ex-relacionamentos. Hoje também tem uma maneira de fazer isso deletando as fotos. E as pessoas falam, pô, você é a favor ou contra deletar as fotos? Eu acredito, pode ser uma opinião polêmica, e as pessoas podem não concordar, mas eu acredito que sim, é preciso deletar as fotos. Porque os momentos mais importantes ficaram dentro de nós. As fotos, na verdade, serão um gatilho para um passado que já não existe. E como o Rubem Alves ele sempre diz, se você amou muito um lugar, não faça besteira de voltar lá. Porque ao voltar, você vai estar buscando reencontrar o tempo. E o tempo O tempo já passou. não é mais o mesmo.